Olá, prezados alunos. Na nossa aula de número 7 do curso de Embriologia e Genética Médica, o assunto dessa aula é Genética Bioquímica, erros inatos do metabolismo. Bem, erros inatos do metabolismo. Por definição, o que é um erro inato do metabolismo? O erro inato do metabolismo é uma doença hereditária que envolve o metabolismo do organismo. No entanto, qual é a base molecular para essa família de doenças? Né? Antes nós falávamos dos aspectos genéticos, no tocante à frequência. Basicamente existem três mecanismos que resultam em um erro inato do metabolismo. Basicamente consiste na ausência ou na ineficácia do gene ou em uma mutação que gere uma proteína ou uma enzima disfuncional ou com uma atividade reduzida em uma determinada via metabólica. Mas, em geral, essa enzima cujo gene está mutado, o que leva à sua menor expressão ou à sua não expressão, ela exerce função em uma das três situações. Tá? Ela é uma enzima que, quando ausente, ela resultará em um acúmulo de um substrato, geralmente um nutriente, um metabólito que a pessoa ela obtém através da dieta, e ela não consegue metabolizar esse metabólito, esse nutriente. Como resultado, esse nutriente ele se armazena em estruturas do organismo, causando danos patológicos. A outra situação é o indivíduo ele não consegue produzir o produto de uma via metabólica importante para o organismo devido à ausência dessa enzima ou à baixa atividade da mesma. E essa ausência né, ela acarretará num aspecto fenotípico marcante. Né? Aí temos, por exemplo, o albinismo, né, que o indivíduo não produz a melanina, né, e outras doenças também que nós falaremos mais adiante. A outra situação é que o indivíduo, ele, por não apresentar enzima, um intermediário da via metabólica ele acaba se acumulando no organismo, e em se acumulando ele acaba sendo metabolizado gerando metabólitos tóxicos para o organismo, e com isso os efeitos patológicos da doença. Tá? Esse também seria um tipo de mecanismo. Tá, ok? Também existe um mecanismo, como nós veremos dando esses tais saques, que devido à ausência de uma das enzimas que processam a degradação de ciclolipídios, intermediários se acumulam nos lisossomos, levando à apoptose de células chaves, como os neurônios, e assim o efeito patológico da doença. Tá, ok? Então, esses seriam os mecanismos principais envolvidos nos erros inatos do metabolismo. Tá, ok? Bem, então elencando aqui para vocês, então quais são os mecanismos mais frequentes, né, encontrados aqui. Então, mutação no gene estrutural de uma enzima causando perda da sua função, certo? Então, vale ressaltar também que os erros inatos, em sua grande maioria, são doenças raras e doenças com um mecanismo genético de herança autossômica recessiva, mas também temos erros inatos que apresentam também uma herança autossômica dominante, como o caso da hipercolesterolemia, e também herança recessiva ligada ao sexo, ligada ao X. Tá, ok? Nós vamos ver alguns exemplos na aula de hoje. Então, o primeiro mecanismo seria a mutação no gene estrutural de uma enzima, causando sua perda de função, a perda da sua função. A mutação na sequência do promotor, o que seria mais grave, porque o gene da enzima sequer seria expresso. Um terceiro mecanismo seria a degradação acelerada da enzima, levando à deficiência da enzima ativa, ou seja, uma hiperubictinação dessa enzima, levando ela a uma degradação mais rápida do que o normal, ou uma mutação que faça com que essa enzima perca a sua atividade muito rapidamente, e assim resultando, afetando o fenótipo e assim reduzindo a capacidade metabólica por uma via específica, gerando os efeitos adversos. Um quarto mecanismo seria a mutação que afeta a absorção ou a biossíntese do cofator, acarretando em redução da atividade enzimática. Também na mesma linha da redução da atividade enzimática, porém pela diminuição da presença do cofator. E quando a enzima é formada por duas ou mais subunidades, um dos genes codificadores da subunidade sofre mutação, gerando uma enzima disfuncional. Okay? Em todos os casos, né, nós teremos ou a não expressão da enzima, ou a expressão de uma enzima com baixa atividade, ou uma enzima disfuncional, acarretando uma perda daquela função
ou em uma consequência danosa para o organismo em decorrência da perda daquela função. Tá? Nós vamos falar de alguns dos principais erros inatos, são vários erros inatos do metabolismo. Eu reforço que vocês dêem uma olhada no livro, né, no livro-texto que nós estamos utilizando, da Borges Osório. No capítulo de erros inatos existe uma tabela com vários erros inatos. Eu vou elencar aqui os principais deles, né, em especial nos testes de pezinho, né, que são muito importantes, inclusive, para o diagnóstico precoce dessas doenças. Aqui é importante nós ressaltarmos no começo da aula que os erros inatos do metabolismo são doenças que muitas delas são tratáveis com base em dieta. Algumas delas não têm cura, infelizmente, ainda, mas muitos dos erros inatos do metabolismo eles são tratáveis com base no controle estrito da dieta, como a fenilcetonúria, por exemplo, né? E por esse motivo é fundamental que o seu diagnóstico ele seja feito muito precocemente, se possível já nos primeiros dias após o nascimento, para que seja direcionada toda uma dieta específica para aquela criança e assim ela não sofra nenhum tipo de dano, nenhum tipo de consequência em decorrência daquela condição genética, tá, okay? De uma alimentação não adequada para aquela condição genética. Nós vamos citar exemplos na aula de hoje. Bem, os erros inatos do metabolismo, como disse a vocês, eles podem ser... Aqui eu coloquei os dois principais tipos, mas existem 3 tipos, tá? O principal tipo de herança, na maioria dos erros inatos, eles apresentam um padrão de herança autossômica recessiva, certo? Porém, existem erros inatos que apresentam um padrão de herança autossômica dominante e também aqueles que apresentam um padrão de herança ligado ao cromossomo X, herança recessiva ligada ao X. Tá? Como eu disse a vocês na aula passada de herança monogênica, os padrões de herança recessiva geralmente são aqueles padrões associados a enzimas metabólicas, onde para que ocorra a perda total da atividade, faz necessário que o indivíduo seja homozigoto recessivo. Por quê? Porque ele não possui nenhum dos alelos, nenhum materno, nenhum paterno, funcional para sintetizar aquela enzima, né? Devido a diferentes mutações, ou ele não expressa enzima devido à mutação no promotor, vai expressar uma enzima mutada, disfuncional, mas como os dois alelos estão mutados, digamos assim, ele não vai produzir enzima. Seria um caso de herança autossômica recessiva, tá? Então você só consegue perceber fenotipicamente esse tipo de herança, né, no caso de moléculas enzimáticas, né? No caso de quando o produto daquele gene é uma enzima. Se o indivíduo for heterozigoto, mesmo não tendo um alelo, ele terá outro alelo saudável, então vai expressar a enzima, então o fenótipo não será tão alterado. Bem, a herança autossômica dominante, né, você consegue perceber, né, os efeitos danosos, mesmo o indivíduo sendo heterozigoto, tendo um dos alelos já mutados. Por exemplo, o gene que codifica o receptor do LDL, que é a causa da hipercolesterolemia familiar. Então, o indivíduo que ele é heterozigoto, ele possui um nível de hipercolesterolemia, ele possui um nível de LDL um pouco mais alto. Por quê? Porque ele vai expressar tanto receptores saudáveis, digamos assim, receptores normais, como receptores mutados. Então, as células que contêm receptores mutados irão captar menos LDL do que as células que têm um receptor normal. Então ele vai ter um nível de LDL um pouco acima do normal. Porém, o indivíduo que ele é homozigoto dominante, que tem os dois receptores mutados, ele terá um LDL altíssimo, né? E com isso uma doença, a doença será mais grave com isso, né? Então por isso que é uma herança autossômica dominante, porque basta ele ter um alelo que ele já vai começar a manifestar, né, os sintomas da doença. Já a herança autossômica recessiva, né, ele mesmo sendo heterozigoto, ele consegue ali, né, com uma enzima, ele consegue com outro alelo já contornar, né, a ausência da funcionalidade do outro alelo. E também nós temos a herança recessiva ligada ao cromossomo X, né, que também, né, nós vamos citar alguns casos aqui que seguem na mesma linha da herança recessiva. Ok? Nós vamos discutir em caso a caso. Bem, os erros inatos do metabolismo, muitos deles são plenamente tratáveis, como eu mencionei a vocês,
com base em dieta, né, com base na modulação da dieta da criança, né, e sendo assim é fundamental, é de primeira importância que o seu diagnóstico ele se faça já nos primeiros dias, né? Então, as duas formas principais para se fazer o diagnóstico precoce dessa doença, né, ainda na fase pré-natal. Então, existem vários exames que podem ser feitos, né, embora tenham um custo mais elevado, mas que são importantes, como, por exemplo, uma amniocentese, né, onde se retira um pouco do líquido amniótico e ali no líquido já é possível se obter algumas células da criança naquele líquido e assim se faz um teste genético para a checagem de erros inatos do metabolismo. Tá? E a outra forma mais popularizada aqui no nosso país é o teste do pezinho, né, onde é feito um teste, né, para uma série de erros inatos do metabolismo. Né? E é muito importante que essas doenças, né, que são detectadas no teste do pezinho, ela tem o seu leque ampliado, tá? Porque são vários erros inatos possíveis. Embora eles tenham uma incidência muito baixa na população, eles são muito importantes de serem diagnosticados porque são doenças que podem ser evitadas desde que o diagnóstico seja precoce e o tratamento adequado seja tomado. Tá? Então, hoje, os principais erros inatos que são detectados no teste do pezinho são a fenilcetonúria, o hipotiroidismo congênito, a deficiência da biotinidase, as hemoglobinopatias de forma geral, como as talassemias, a fibrose cística e também a doença falciforme. Porque a fibrose cística talvez nem se enquadre no erro inato, mas também pode ser diagnosticada precocemente. Temos também outras doenças também, nós vamos citar um pouco mais ao longo dessa aula. Bem, eu vou dividir esses erros inatos com base nas vias metabólicas principais dos quais eles fazem parte. Então, eu vou falar primeiramente do metabolismo de aminoácidos. Tá? Então, nós temos vários erros inatos relacionados ao metabolismo de aminoácidos. Então, aqui eu vou citar pelo menos 3 ou 4 aqui agora, primeiramente, que é a fenilcetonúria, o albinismo alcoolocutâneo e a alcaptonúria. Tá? Esses erros eles se devem à ausência ou à mutação nos genes de enzimas chaves dessas vias. Tá? Então nós temos aqui a via de biossíntese, por exemplo, da tirosina, né, que depende da fenilalanina hidroxilase, que é uma enzima que irá hidroxilar a fenilalanina, a tirosina. Em indivíduos que possuem a fenilcetonúria, essa enzima ela é disfuncional devido a uma mutação. O indivíduo ele possui ambos os alelos mutados, então ele não produz essa enzima, ele é incapaz de converter a fenilalanina em tirosina. O resultado disso é um acúmulo de fenilalanina, né, no organismo. Se o indivíduo não realizar o tratamento adequado, que consiste no controle na dieta estritamente sem qualquer tipo de fenilalanina, ou seja, ele tem que tirar qualquer alimento que contém fenilalanina da sua dieta, o que acontece se ele não fizer isso? A fenilalanina ela se acumula, ela é metabolizada em metabólitos tóxicos que podem levar a uma série de danos neurológicos. Tá? Então é uma doença plenamente tratável desde que se seja feito o diagnóstico precoce e desde que o tratamento com base na dieta seja iniciado muito precocemente. Existe também a alcaptonúria, que é o acúmulo de ácido homogentísico, ou do homogentizato, no organismo, devido à ausência da enzima que degrada o homogentizato. E também nós temos o albinismo, que consiste na incapacidade do indivíduo em produzir melaninas, uma vez que ele não possui uma das enzimas necessárias para converter a tirosina, passando pelo DOPA, em melanina. Ok, vamos falar um pouco na aula de hoje. Bem, então aqui mais uma vez, a mesma via metabólica, essa via inclusive é uma via muito importante para os erros inatos relacionados ao metabolismo de aminoácidos. Então, por exemplo, um indivíduo que não consegue converter a fenilalanina em tirosina, ele é incapaz de fazer isso, por quê? Porque ele é homozigoto recessivo, ele possui 2 alelos mutados para a enzima fenilalanina hidroxilase. Esse indivíduo vai ter uma tendência a acumular fenilalanina, então ele tem que cortar a fenilalanina da dieta. Tá? Então essa é a base molecular e metabólica da fenilcetonúria. A base do albinismo alcoolocutâneo consiste na incapacidade do indivíduo
em converter a tirosina, passando pelo DOPA, em melanina. A melanina é o principal pigmento da pele. É o pigmento que vai justamente auxiliar ali na proteção da pele com relação aos raios ultravioleta e também que vai dar a coloração da pele. Então, o indivíduo que ele possui o albinismo oculocutâneo, ele não consegue produzir melanina, então ele vai ter a pele muito clara. Esse indivíduo vai ter uma exposição, vai ser muito mais sensível a uma exposição, né, aos raios solares. Além da questão fenotípica do albinismo, né, que é muito característica, né, o indivíduo não tem pigmentação qualquer na pele. A alcaptonúria, né, o indivíduo ele não consegue metabolizar o homogeneizato, então esse metabólito ele se acumula na célula, caracterizando assim a doença. O indivíduo não consegue também produzir a tiroxina a partir da tirosina. Por quê? Porque possui ambos os alelos mutados para essa enzima, então ele vai apresentar, né, o hipotireoidismo congênito. Então são doenças, né, importantes, né, do metabolismo, são erros inatos do metabolismo. Bem, falando primeiramente da fenilcetonúria, a fenilcetonúria é caracterizada pela incapacidade do indivíduo em converter fenilalanina em tirosina, fazendo com que, se o indivíduo não realizar o controle da ingesta de fenilalanina, né, que é basicamente obtida através de proteínas, a fenilalanina vai se acumular no organismo e será convertida em metabólitos tóxicos, levando uma série de efeitos adversos, entre elas o retardo mental. A incidência ela varia de conforme país para país. No Brasil, a incidência gira em torno de 1 a cada 25 mil nascimentos. A base molecular da doença consiste em uma mutação no gene da fenilalanina hidroxilase, que catalisa a conversão da fenilalanina em tirosina. Esse gene está localizado no cromossomo 12, no braço longo do cromossomo 12. E mutações na fenilalanina hidroxilase, né, ela fará com que o indivíduo não consiga metabolizar a fenilalanina. Com isso, esse aminoácido ele se acumula no organismo, é convertido em metabólitos tóxicos e levando a longo prazo, né, nos primeiros meses de vida, já o início dos sintomas. O principal deles é deficiência mental, sintomas neurológicos que podem, né, limitar toda a vida do indivíduo. Então é muito importante que essa doença ela seja diagnosticada muito precocemente através do teste do pezinho. Então por isso é feito o rastreamento neonatal, então no segundo ao quinto dia de nascimento é feito o teste do pezinho, onde se faz o diagnóstico ali através da medição dos níveis de fenilalanina, por espectrometria de massa ou cromatografia líquida de alto desempenho, HPLC. E caso seja diagnosticado uma alta de fenilalanina no sangue, é feito o encaminhamento, para o tratamento adequado, que consiste, em todo acompanhamento com o nutricionista, e com o pediatra para se desenhar toda a dieta da criança de forma a se evitar qualquer ingesta de fenilalanina. Ok? Então o tratamento, é uma dieta pobre em fenilalanina. Então nós temos alguns exemplos aqui. É claro que é uma tabela nutricional complexa, não é simplesmente listando um alimento ou outro. Existem alimentos, por isso que hoje em dia é lei que os alimentos eles tenham no rótulo a informação de que eles contêm fenilalanina, porque é muito importante que tenha essa informação. Mas existem alimentos que nutricionalmente são conhecidos por serem pobres em fenilalanina. Então, por exemplo, milho, tomate, brócolis, abacaxi, uva, alimentos pobres em proteínas de forma geral, são alimentos que têm uma chance maior de serem muito pobres em fenilalanina. Agora, alimentos mais proteicos como leite, carne, peixe, por exemplo, queijo, são alimentos ricos em fenilalanina. Então, esses alimentos eles devem ser evitados. Bem, a outra questão, outra doença também relacionada ao metabolismo de aminoácidos é o albinismo alcoolocutâneo, com base naquela mesma via metabólica que eu mostrei para vocês. No entanto, o defeito está em outra enzima, que é a enzima tirosinase, que é uma das enzimas responsáveis pela conversão da tirosina na melanina, que é o pigmento da pele. O gene que codifica essa enzima está no cromossomo 11, no braço pequeno,
E ela possui um padrão de herança autossômica recessivo, então é necessário que o indivíduo tenha os dois alelos mutados para essa enzima. Tendo os dois alelos mutados e defeituosos, ele não vai conseguir produzir a melanina, então ele vai ter a pele completamente sem pigmentação. Ok? A frequência dessa doença do homozigoto recessivo é de 1 caso para 20 mil nascimentos, e a frequência do heterozigoto é 1 para 75. Tá? A frequência é obviamente, como esperado, maior. Né? A ausência de pigmentação na pele, esse é o principal efeito dessa enzima, da falta dessa enzima na pele, nos cabelos, né? Defeitos oculares, fotofobia, estigmatismo, redução da acuidade visual, eritremas intensos por exposição ao sol. Né? Não é uma doença grave, mas é uma condição que põe certos limites ao indivíduo, em especial a exposição aos raios solares, uma vez que a pele não tem essa proteção exercida pela melanina. Ok? E como eu falei com vocês, não há produção de melanina devido à ausência ou a mutações limitantes no gene da tirosinase. É uma doença autossômica recessiva, então ambos os alelos estão mutados nesse caso, então o indivíduo é incapaz de produzir essa enzima, tanto pelo gene do pai, pelo alelo do pai, como pelo alelo da mãe. Bem, há um outro tipo de inato metabolismo, é a alcaptonúria, também no contexto do metabolismo dos aminoácidos. Ela possui um padrão de herança autossômica recessiva, tá? E o fator deficiente é uma mutação nos genes, né, nos alelos, que codificam a enzima oxidase do homogenizato. Esse gene está presente no braço longo do cromossomo 3, e o fator principal que leva ao diagnóstico dessa doença é justamente a urina mais escurecida, devido ao acúmulo do homogenizato na urina, que ao sofrer oxidação ele fica com a cor escura. E também nas extremidades, né, devido ao acúmulo de homogenizato oxidado, né, se percebe, né, vários pontos escuros nas extremidades. Tá? E também os sintomas principais são artrite, ocronose do tecido cartilaginoso, escurecimento da urina em contato com o ar, devido à oxidação do homogenizato. Né? Diferente, a alcaptonúria não é uma doença tão grave, né, quanto as outras, quanto a fenilcetonúria, mas é uma doença que é importante ser monitorada, né, e ser diagnosticada para se evitar maiores problemas. Bem, uma doença das doenças, agora falando um pouco do metabolismo de purinas e pirimidinas, que requer uma atenção maior, é a síndrome de Lesch-Nyhan, né, ou Lesch-Nyhan, né, que já é relacionada ao metabolismo de purinas e pirimidinas. Então, diferentemente das outras doenças que eu mencionei para vocês anteriormente, ela é uma doença recessiva ligada ao cromossomo X, então a incidência dela em homens é muito maior, embora também seja possível que essa doença ela acometa mulheres, porém a frequência é muito maior em homens, né, devido ao fato de ser uma herança recessiva ligada ao cromossomo X. Se você quiser entender mecanismos de herança autossômica, basta você checar a nossa aula anterior, né, a aula de herança monogênica. O defeito genético está na enzima hipoxantina guanina fosforibosiltransferase, ou HGPRT. A frequência é muito baixa, em torno de 1 caso para cada 300 mil recém-nascidos. O defeito, como eu disse a você, sendo uma herança recessiva ligada ao X, está no cromossomo X, né, no braço longo, na região 2,7. E o efeito patológico, né, é devido ao acúmulo de ácido úrico, né, a sobreprodução de purinas e o acúmulo de ácido úrico. Então, o indivíduo, por não ter essa enzima funcionando, ele não consegue fazer reciclagem de purinas, certo? E isso resulta num acúmulo de ácido úrico. Isso traz uma série de efeitos patológicos. Então, isso traz isso traz danos aos rins devido ao acúmulo de sais de ácido úrico. Também o acúmulo de ácido úrico nas juntas, né, e os efeitos do ácido úrico em si, eles podem ser tratados inclusive com aroporinol,
né, que é um medicamento inclusive que é usado para tratar o gota. No entanto, o halopurinol não reduz os efeitos do acúmulo de ácido úrico no sistema nervoso central. E esse acúmulo de ácido úrico no sistema nervoso central faz com que o indivíduo tenha uma série de efeitos de danos neurológicos, né, que caracteriza a síndrome de Lesch-Nyhan, né, que é justamente esse efeito autodestrutivo, né. O indivíduo ele começa a morder os dedos, ele começa a sofrer danos neurológicos, irritabilidade muito rápida, né, ele fere os lábios, né, os próprios lábios de forma intencional, a língua, as extremidades dos dedos. Então é uma doença que tem um aspecto clínico muito importante. Tá? O tratamento dessa doença, basicamente, no tocante ao ácido úrico, aos rins, é o halopurinol. Então, além do halopurinol, né, para a redução do ácido úrico, né, o outro tratamento dos danos ao sistema nervoso central, né, se faz com benzodiazepínicos, né, para justamente tratar os sintomas em si e não o efeito do alto do ácido úrico sobre o sistema nervoso. Uma outra doença também que envolve o metabolismo de purinas e primidinas é a deficiência de adenosina desaminase, uma doença importante, né, em especial uma mutação no gene do isotipo 2 da enzima ADA, da adenosina desaminase. Esse isotipo 2 ele é muito importante nos linfócitos B e T. Inclusive ele é expresso até quase exclusivamente nesses tipos celulares. E a mutação nos dois alelos, né, dessa enzima, né, que codifica a ADA2, é uma herança autossômica recessiva, então tem que ser a mutação nos dois alelos. Né, ela faz com que o indivíduo ele não consiga fazer as vias de salvação nesses tipos de células. O resultado disso é uma redução drástica da população de linfócitos B e T. E isso traz como consequência uma imunodeficiência muito grave que caracteriza o ADA. Né? Então, o caso emblemático, né, que trouxe essa doença a público, né, de conhecimento, popularizou o conhecimento sobre essa doença, foi o caso dos anos 80 do menino da bolha. Né? Esse americano, que ele foi o caso de ADA mais bem, digamos assim, divulgado, né? Inclusive foi feito até um filme em relação ao caso dessa criança, que infelizmente veio a falecer, que ela tinha que viver numa bolha que a protegesse de qualquer antígeno estranho, devido à redução, né, dos linfócitos B e T, né, devido a essa imunodeficiência grave resultante, né, da ausência dessa enzima ADA2, tá? O isotipo 2, tá? Que é um isotipo específico, né? Que é um isotipo importante para os linfócitos B e T. As outras células elas produzem um ADA, porém é um isotipo diferente do isotipo 2 dos linfócitos B e T. Obviamente a ausência dela, a baixa atividade, culmina, né, numa redução da população de linfócitos B e T, que traz uma consequência dramática para o indivíduo, que é a imunodeficiência. Né? E qual é o princípio molecular da doença? Né? Então, a ausência da enzima que converte a desoxiadenosina em desoxinosina é um passo fundamental na via de salvação das purinas. Esse passo não é feito. E qual que é o resultante disso? Um acúmulo de desoxiadenosina. Esse acúmulo ele acaba resultando na depressão de linfócitos T e linfócitos B, e com isso levando à deficiência imunológica. E todas as consequências da imunodeficiência, né, resultante do ADA. Bem, um outro tipo de doença importante já no metabolismo de lipídios no tocante à hipercolesterolemia familiar. Então, essa doença é uma doença, uma exceção dentre os erros inatos, né? Não é a única exceção, mas é um caso de erro inato metabolismo que tem um padrão de herança autossômica dominante. Então, ela é um gene que codifica uma proteína estrutural, como eu falei com vocês no começo dessa aula e na aula passada. A hipercolesterolemia ela se baseia numa mutação do gene que codifica o receptor de LDL, e dessa forma o indivíduo que tem receptores mutados para LDL, ele não consegue fazer a absorção correta do LDL. Então, com isso, ele tem uma tendência crônica de ter um LDL mais alto no sangue. O LDL sendo a lipoproteína que é responsável pelo transporte de colesterol no sangue,
e sendo de baixa densidade, ele predispõe o indivíduo a ter doenças cardiovasculares, problemas como arteriosclerose e aumentando dramaticamente o risco para doenças cardiovasculares. Então, muito importante, não somente se fazer o diagnóstico da hipercolesterolemia, mas também proceder ao tratamento, tanto via dieta, redução da ingesta de alimentos ricos em colesterol, como também no uso de estatinas e colestiramina, que são fármacos importantes para a redução do colesterol. E, por consequência, o LDL. O colesterol, quanto mais alto o colesterol, mais alto será o LDL. Então, como eu mencionei a vocês, devido a mutações no receptor do LDL, que é responsável por reconhecer o LDL e fazer a sua endocitose, e assim reduzindo os níveis de LDL no sangue. O indivíduo que que é heterozigoto, digamos assim, que tem um alelo mutado e outro normal, ele vai possuir o menor número de receptores funcionais em membrana, então ele vai ter uma capacidade um pouco reduzida de reabsorver o LDL. Já o indivíduo que é homozigoto, digamos assim, dominante, que tem os dois alelos mutados, ele não vai conseguir absorver bem o LDL. Aí o que vai acontecer? Ele vai ter um nível de LDL maior no sangue, trazendo assim consequências maiores e mais drásticas, Então nós podemos até ver, inclusive, nesse gráfico aqui, ó. Então, esse aqui é um experimento. Nós temos aqui um indivíduo normal, que possui os dois alelos funcionais para o receptor do LDL. Ele possui níveis normais na média de LDL no sangue. Aqui já na segunda coluna nós já temos já um indivíduo que é heterozigoto. Ele possui um alelo normal, sem mutação, ele consegue produzir receptores de LDL, porém ele possui um outro alelo mutado. Com isso, metade dos receptores que ele produz são normais e a outra metade são mutados. Isso faz com que a capacidade de reabsorção do LDL desse indivíduo seja menor do que o indivíduo normal, então ele vai ter uma quantidade de LDL no sangue que não foi absorvido maior do que o indivíduo normal. No entanto, o quadro mais grave é o indivíduo que é homozigoto dominante, digamos assim. Ele tem os dois alelos mutados para o receptor do LDL. Esse indivíduo consegue absorver muito pouco, depende da mutação, se é uma mutação totalmente deletéria ou se vai reduzir a atividade do receptor, mas o fato é que os níveis de LDL para o indivíduo homozigoto dominante são muito maiores do que o indivíduo heterozigoto. Então, esse quadro de hipercolesterolemia será muito mais grave, o indivíduo vai ter uma predisposição muito maior para desenvolver doenças cardiovasculares. Bem, então, como eu falei com vocês, a resultante desse processo, níveis aumentados de colesterol, uma vez que o LDL ele é a lipoproteína responsável, a principal, responsável pelo transporte de colesterol, risco aumentado de desenvolver doença coronariana grave devido ao acúmulo de LDL nas vias coronarianas, levando à arteriosclerose. O desenvolvimento é rápido já na infância e na adolescência, justamente devido a esse LDL alto. O gene em questão, como mencionei a vocês, ele é o gene responsável pela codificação do receptor de LDL. É um padrão de herança autossômica dominante, porque trata-se de um gene estrutural, de uma proteína estrutural. E a terapia baseia-se em duas vertentes, que é a redução da ingesta do colesterol e o tratamento com estatinas inibidoras da HMG-CoA redutase, que inibe a síntese do colesterol endógeno. Então você tem que reduzir a ingesta de colesterol da alimentação e reduzir também a produção de colesterol endógeno, inibindo assim a via de biossíntese do colesterol. Existem também outros medicamentos como a colestiramina também, que elas aumentam, intensificam a excreção através das fezes do ácido taurocólico, que é um ácido biliar, isso forçando o organismo a canalizar o colesterol do sangue para a síntese de ácidos biliares, e com isso, por rebote, a redução do LDL no sangue. Eu expliquei esse mecanismo, inclusive, na aula de metabolismo de colesterol na playlist de bioquímica. Eu vou até deixar aqui o link para vocês, caso alguém tenha interesse em checar essa explicação lá. Eu dei uma explicação completa sobre esse processo lá na playlist da bioquímica, na aula de metabolismo do colesterol. Bem, há um outro conjunto também de erros no nosso metabolismo,
corresponde também às doenças, né, relacionadas a mutações em enzimas importantes para o metabolismo de carboidratos. Então, eu vou citar algumas existem várias, você pode checar no capítulo referente do livro, vou mencionar as principais aqui na aula de hoje, que são as doenças do metabolismo de monossacarídeos e as doenças do metabolismo, de armazenamento do glicogênio. As doenças no tocante à incapacitação, né, do indivíduo no tocante ao metabolismo de alguns monossacarídeos, as principais que eu vou listar aqui são a galactosemia e a intolerância hereditária à frutose. E no tocante às doenças de armazenamento de glicogênio, né, eu vou citar aquelas que afetam o fígado e aquelas que afetam o fígado e também o tecido muscular. Bem, no tocante às doenças, aos problemas, as doenças que acarretam danos, né, ao metabolismo de monossacarídeos, né, uma das principais é a galactosemia, que inclusive ela deve ter um diagnóstico muito precoce, né, é uma doença que tem um padrão de herança autossômica recessiva, ou seja, o gene ele deve se manifestar em homozigose para que o indivíduo manifeste a doença. É uma doença rara, porém é uma doença importante que seu diagnóstico ele deve ser feito precocemente. Existem vários genes que podem ser mutados, levando a diferentes tipos de galactosemia, porém todos com o mesmo efeito. Nós temos a galactosemia tipo 1, que se baseia em mutações no gene da galactose 1-fosfato uridiltransferase. A galactosemia tipo 2, que corresponde a mutações no gene da galactoquinase. E a galactosemia tipo 3, que corresponde a mutações no gene da uridina de fosfogalactose e pimerase. Todas elas levando a um acúmulo de galactose no sangue ou de metabólitos tóxicos derivados da galactose. Tá ok? Então, os sintomas são vômitos, diarreia, desidratação e, de forma específica, né, a catarata e a deficiência mental. E por que deficiência mental? Porque caso a criança não seja tratada, esses metabólitos tóxicos derivados da galactose vão se acumulando no organismo da criança, no sistema nervoso central, levando a danos neurológicos. Então é fundamental que o diagnóstico seja feito de forma precoce para que toda uma dieta livre de lactose seja administrada a essa criança e assim ela tenha uma vida normal, sem qualquer manifestação da doença. Então por isso que é fundamental que o diagnóstico seja feito de forma precoce, ainda se possível um teste do pezinho, para que seja feita já a terapêutica necessária, que é com base no controle da dieta, e assim a criança não manifeste a doença, não tenha os danos decorrentes da ingesta e do não metabolismo adequado dessa galactose. Tá ok? O diagnóstico, basicamente também, além do teste do pezinho, pode ser feito também pelo teste de açúcar redutor na urina, que não reage para a glicose oxidase. Tá ok? Mas o fato é que, depende do método, o diagnóstico deve ser feito de forma precoce, se possível nos primeiros dias após o nascimento. Tá? Depende da enzima envolvida no processo, mutada e disfuncional, né, a base molecular, né, da galactosemia, ela corresponde na reação da galactose, né, na conversão dessa galactose em um galactiol, né, ou em um galactonato, né, ambos são produtos tóxicos, né, e esses produtos podem causar uma série de efeitos danosos para a criança já nos primeiros meses, caso ela não seja tratada com base na dieta, como hepatomegalia, falhas renais, catarata, danos cerebrais, né, que são os principais aqui, que devem ser evitados, obviamente, a galactosúria, deficiência de aprendizagem e falhas nos ovários no caso de meninas. Ok? Mas é uma doença que é plenamente tratável, ela ainda infelizmente não tem cura, mas o tratamento com base no controle da dieta, a pessoa tem uma vida normal desde que faça o controle da dieta. A outra doença também que segue a mesma linha e tem o mesmo tratamento, né, é a intolerância hereditária à frutose. Ela não traz os efeitos mais dramáticos no sistema nervoso central como a galactosemia, mas é uma doença que ela põe uma série também de limitações no indivíduo. O indivíduo ele tem uma intolerância à frutose, mas essa intolerância ela se baseia na deficiência
né, o indivíduo ele deve ser, é uma doença que tem um padrão de herança homozigoto recessivo, o indivíduo ele não consegue produzir uma enzima aldolase B funcional, tá? Existem alguns relatos de caso que o indivíduo ele tem um problema genético não na aldolase B, mas no transportador GLUT5, que é um transportador específico para a frutose. Então a frutose é transportada para as células pelo transportador GLUT5. Tá, ok? Então o indivíduo ele não consegue produzir um GLUT5 funcional, porque ele é um homozigoto recessivo, então ele não consegue metabolizar a frutose. Então qualquer alimento que tenha frutose, isso simplesmente inclui quase todas as frutas, né, e alguns vegetais, esse indivíduo ele não pode fazer uso desses alimentos. Então um tipo de condição genética que põe muitas limitações nutricionais ao indivíduo. Porém, indivíduos que têm o controle da dieta levam uma vida, né, normal, sem qualquer tipo de sequela, desde que faça o controle da dieta. Tá, ok? Os danos da intolerância hereditária à frutose eles são mais brandos do que da galactosemia, porém é um tipo de condição genética que deve ser tratada com base na dieta para se evitar problemas maiores. E também esqueci de mencionar, né, o gene, né, que é relacionado para esse tipo de erro no metabolismo, que codifica a aldolase, no caso a aldolase B, está localizado no braço longo do cromossomo 9. E lembrando, nunca é demais lembrar que a frutose, né, ela vai ser catabolizada da mesma forma como a glicose, né, na via glicolítica, né, será a forma como ela será catabolizada. Bem, agora falando um pouco das doenças de armazenamento do glicogênio. Então, o glicogênio ele é um polissacarídeo de reserva, muito importante, em especial no fígado, onde ele vai terá a função de controle da glicemia, e também no músculo, onde o glicogênio muscular ele não faz o controle da glicemia, mas sim é uma reserva muito importante de energia para o próprio músculo, né? E essas doenças elas se baseiam em defeitos genéticos dos genes que codificam as enzimas responsáveis por desramificar o glicogênio. Então o indivíduo ele não é capaz de lançar mão dessa reserva de glicogênio, seja no fígado, né, se a mutação envolver um alelo específico no fígado, nos hepatócitos, ou se a mutação envolver um gene muito importante para o catabolismo de glicogênio no músculo. Então, as principais delas, existem várias, vou citar aqui as principais, são a doença de Pompe, né? A doença de Pompe ela se baseia em uma mutação no gene da alfa-1,4 glicosidase, que é uma enzima importante que ela vai hidrolisar a ligação glicosídica da maltose. Então, a maltose são duas unidades de glicose unidas aqui por ligação do tipo alfa-1,4. Então, a alfa-1,4 glicosidase irá hidrolisar essa ligação, levando à formação de duas glicoses. No caso da doença de Pompe, que é uma doença autossômica recessiva, o indivíduo ele não consegue produzir uma alfa-1,4 glicosidase, né, essa enzima, ele não consegue produzir essa enzima funcional, devido à mutação dos dois alelos. Então, ele não consegue hidrolisar o glicogênio totalmente até glicose. Ele só consegue hidrolisar até a maltose. Então ele tem um acúmulo de maltose nos músculos, né, e isso traz uma série de problemas, né, especialmente fraqueza muscular. Ele não consegue ir macroglosia, né, e devido a essa fraqueza muscular ele tem uma série de limitações, né. Basicamente ele não consegue fazer uso do glicogênio muscular. Bem, uma outra doença também que tem sintomas muito similares, porém ela se baseia em outro gene, é a doença de McArdle, né? É uma herança autossômica recessiva. No entanto, o fator deficiente é uma mutação na fosforilase do glicogênio. Então, a fosforilase do glicogênio é aquela enzima que irá desramificar o glicogênio através da adição de um fosfato. Então, o indivíduo ele não consegue realizar essa desramificação do glicogênio. Essa doença ela tem efeitos tanto no músculo como também no fígado, né? Uma vez que a fosforilase do glicogênio ela é também muito importante no fígado. Então, o indivíduo ele vai ter uma série,
né, de problemas com relação à glicemia. Tá? As doenças de armazenamento do glicogênio, o tratamento que deve ser realizado é no tocante à glicemia, né, porque são doenças que afetam bastante a oferta de energia para essas células. No caso dos músculos, o indivíduo ele vai ter problemas com relação à fraqueza muscular, então ele deve fazer uso de alimentos, em especial, que contenham monossacarídeos ou disacarídeos, no caso da sacarose ou da glicose. No entanto, né, no caso do fígado, né, do tecido hepático, né, ele deve, né, tomar cuidado com relação à glicemia. Uma vez que ele não consegue desamificar o glicogênio, esse indivíduo ele pode ter problemas com relação à hipoglicemia, porque o glicogênio hepático, por sua vez, ele é fundamental para o aumento da glicemia quando esse indivíduo está com uma hipoglicemia. Tá? Então esse indivíduo ele tem que tomar cuidado com relação a jejuns prolongados, por exemplo. Bem, passando de uma forma geral, né, vamos falar um pouco agora das doenças de armazenamento no lisossomo. Né? Como eu citei, né, nas aulas de bioquímica de lipídios, na playlist da bioquímica, né, eu vou repetir até algumas dessas doenças, mas com enfoque mais com base na genética. Então, as principais doenças de armazenamento lisossômico são as esfingolipidoses, que correspondem a erros nas vias de degradação dos esfingolipídios, que são vias de reciclagem de esfingolipídios de membrana, vias essas muito importantes nos neurônios. Os neurônios, embora não sejam células que se dividam mais, né, depois da neurulação, são células que devem fazer uma reciclagem dos seus componentes, né, de forma constante. Né? E um desses componentes que é importante realizar essa reciclagem são os esfingolipídios da baía de mielina e também de membrana dos neurônios. E essa reciclagem se faz, né, através de vias que dependem do lisossomo como centro reciclador desses esfingolipídios. O lisossomo ele possui uma via metabólica complexa de degradação desses esfingolipídios em unidades menores, para que a partir dessas unidades o próprio neurônio consiga ressintetizar novos esfingolipídios. Então essa reciclagem ela é saudável para o neurônio e ela ocorre, né, mesmo que o neurônio não se divida, mas essa reciclagem dos esfingolipídios ela é fundamental que ela ocorra. Né? E as esfingolipidoses, nesse caso, se baseiam em erros genéticos nas enzimas que participam dessas vias de reciclagem, levando ao acúmulo de intermediários nos lisossomos neuronais e, por consequência, esse acúmulo pode levar esses neurônios à apoptose e, com isso, um quadro de neurodegeneração. É uma doença que tem um padrão de herança autossômico recessivo. Ela tem uma incidência maior em certas populações, como no caso de judeus askenazes, né? Nós vamos falar um pouco da doença de Tay-Sachs, inclusive, por conta disso. E a incidência, né, em certas populações pode chegar de 1 caso para 1.000 nascimentos. Porém, nas demais populações, em média, 1 caso para cada 200.000 nascimentos. No caso da doença de Gaucher, né, a mutação está no gene que codifica a enzima glicocerebrosidase, né, que vai clivar o glicosilcerebrosídeo, né, também chamada de enzima GBA, que ela vai hidrolisar a glicosilceramida em glicose mais ceramida. Né, vai participar ali do catabolismo de glicosilcerebrosídeos. O gene que codifica essa enzima, o GBA, né, a glicocerebrosidase, ele está localizado, o gene, né, no cromossomo 1, braço longo, região 2, né, e existem mais de 400 mutações descritas que reduzem ou inativam essa enzima, que reduzem ou inativam esse gene, levando ao efeito patológico da doença de Gaucher. Lembrando que as esfingolipidoses, elas praticamente têm o mesmo efeito. Né? O que muda é a incidência dessas doenças e também o nome, né, do pesquisador que descobriu a doença. Né? Mas, de forma geral, são doenças que têm consequências, né, irreversíveis, infelizmente, até o momento. O que muda de uma para outra é a mutação, né, e a incidência, né, dessa mutação na população, a incidência de homozigotos, né, na população.
Bem, homozigotos afetados, né? Então, a outra doença também importante, né, que tem uma importância clínica, né, fundamental, né, é a doença de Tay-Sachs. É uma doença muito presente, com incidência muito maior em judeus askenazi, um caso para 300 nascimentos. A frequência dela nas demais populações é um caso, em média, né, um caso para 360 mil nascimentos. É uma herança autossômica recessiva, ou seja, o indivíduo tem que ter os dois alelos mutados, né, para esse gene, e o gene em questão já é o gene da exosaminidase A, que é uma das enzimas que fazem parte do processo de reciclagem dos esfingolipídios nos neurônios. E obviamente essa enzima não funcionando, o resultado disso é o acúmulo desses esfingolipídios nos lisossomos dos neurônios. Ao se acumular nos lisossomos, esses lisossomos irão decantar nos neurônios, levando essas células à apoptose. E o neurônio entra na apoptose de forma progressiva, porque essa reciclagem acontece constantemente, isso vai levar a um quadro de neurodegeneração. Essa basicamente é a base de quase todas as esfingolipidoses, quase não, de todas as esfingolipidoses, levando ao quadro de neurodegeneração. Infelizmente não existe tratamento ainda para as esfingolipidoses, então é uma doença deletéria, é uma doença muito importante. Então é muito fundamental que se faça o mapeamento genético dos pais, em especial em populações cuja literatura já reporta uma incidência elevada, como nessa no caso dos judeus askenazes, e também de se evitar casamentos consanguíneos, exatamente por isso, para se minimizar as chances, né, de que alelos defeituosos se cruzem e ingerem indivíduos homozigotos. E também, né, caso, né, o casal ele seja heterozigoto para um alelo como esse, né, se recorrer a estratégias de inseminação artificial, né, e outras técnicas, né, para se evitar, né, esse tipo de situação. Bem, falando um pouco da doença de Tay-Sachs, né, dos aspectos clínicos, né, é uma doença hereditária rara que pode destruir células nervosas do cérebro, como mencionei, da medula espinal. Ocorre principalmente em bebês, né, crianças de 3 né, acima de 6 meses de idade, já começa a manifestar os sintomas. Né, é um distúrbio muito raro e mais comum em pessoas na população de judeus askenazi. A doença de Tay-Sachs é uma desordem genética recessiva, autossômica recessiva, e infelizmente, né, a sobrevivência é até os 5 anos de idade. É uma doença que ainda não tem tratamento, né, então é uma condição que realmente deve ser melhor estudada, né, e quem sabe se buscar algum tipo de terapia que melhore o prognóstico da doença. Bem, partindo agora para os outros tipos de doenças de armazenamento lisossômico, né, falando um pouco dos glicoconjugados, né. Existem doenças, um grupo também de doenças importantes de armazenamento lisossômico, que são as mucopolissacaridoses. São doenças raras de armazenamento anormal de mucopolissacarídeos, transmitidas de maneira autossômica recessiva, exceto a mucopolissacaridose 2, ou MPS2, que corresponde a uma herança recessiva ligada ao cromossomo X. Tá? E elas basicamente, né, essas mucopolissacaridoses, elas consistem em defeitos ou em mutações em enzimas responsáveis pela degradação dos glicosaminoglicanos ou dos glicoconjugados, como por exemplo o dermatansulfato, o heparansulfato, né, o ácido hialurônico, né, todos aqueles glicoconjugados que fazem parte inclusive da matriz extracelular do tecido cartilaginoso e do tecido ósseo, né, o indivíduo possui defeitos genéticos nas enzimas que sintetizam ou que degradam esses glicosaminoglicanos. Como eles são importantes na constituição da matriz óssea e também tecido cartilaginoso, né, e em especial durante o desenvolvimento, essas doenças trazem efeitos muito importantes, sobretudo no tocante à deformação, né, do esqueleto, deformação de partes importantes do tecido cartilaginoso e também da matriz óssea. Tá? Nós vamos citar alguns exemplos aqui nessa parte final da aula.
Então, aspectos clínicos das mucopolissacaridoses. Então, envolvimento multissistêmico, né, devido ao fato de envolver, né, a matriz cartilaginosa e a matriz óssea, problemas ósseos e articulares, a baixa estatura também, em muitos dos casos, devido exatamente a essa questão óssea, que fica comprometida, mãos em formato de garra, né, devido às deformações, faces grotesco, também devido às deformações, né, da matriz óssea, hérnias. Aí, algumas delas também têm alguns efeitos neurológicos, que nós vamos falar daqui a pouco, né, mas não todas, né. Existem algumas mucopolissacaridoses que não acarretam nenhum tipo de acometimento neurológico, porém outras acarretam. Nós vamos falar um pouco nos próximos slides. Então, as principais delas, né, as mucopolissacaridoses, né, elas são abreviadas com essa sigla MPS 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 9. Né, são diferentes genes envolvidos, né, cada gene é responsável, cada gene fazendo parte de vias para cada tipo de glicoconjugado. Então, no caso da MPS 1, o gene envolvido é o gene da alfa-L-hidroronidase, é um gene localizado no braço pequeno do cromossomo 4, região 6, e é um gene responsável, né, pela síntese, né, pela produção do dermatan e heparan sulfato. Então o indivíduo ele não produz o heparan e o dermatan sulfato, e com isso ele terá consequências no tocante à ausência desse glicoconjugado. Também a MPS2, a mucopolissacaridose 2, já é um padrão de herança recessiva ligado ao cromossomo X, padrão de herança ligado ao sexo recessivo. Né, o gene está localizado no braço longo do cromossomo X, região 2,8. A ausência do gene em questão é o gene que codifica, é o gene, né, da hidronato sulfatase, envolvido na síntese, né, da dermatan e heparan sulfato. A mucopolissacaridose A, né, cujo gene está localizado no braço longo do cromossomo 17, codifica a heparan sulfatase, né, compromete a produção de heparan sulfato. A mucopolissacaridose 4, cromossomo 16, braço longo, ausência ou mutação no gene da glicose 6 sulfatase. O indivíduo ele tem problemas na síntese de queratan sulfato e condroitina sulfato, muito importante no tecido cartilaginoso, né, causando deformações, uma série de questões. A mucopolissacaridose 6, braço longo do cromossomo 5, né, a enzima envolvida, a arilsulfatase B, também envolvido a ausência de dermatan sulfato, né, o indivíduo não consegue produzir, ou produz muito pouco. E a MPS 7, né, braço longo do cromossomo 7, a enzima envolvida beta-glicuronidase, o indivíduo tem comprometimento na produção de dermatan sulfato, heparan sulfato e condroitina sulfato. E a MPS 9, né, a mutação, né, no braço longo pequeno do cromossomo 3, o indivíduo não consegue produzir ou produz de forma mutada a enzima hialuronidase. Isso compromete, né, a biossíntese do ácido hialurônico, muito importante para a matriz celular, né, no tecido conjuntivo, no tecido cartilaginoso, no tecido ósseo. Né, então, uma série de comprometimentos devido à ausência do ácido hialurônico. Né. Então, falando de forma geral das principais, então vou falar primeiramente da MPS1, que antes ela tinha o nome de síndrome de Hurler, depois as mucopolissacaridoses, elas se pensavam que eram a mesma doença, mas depois observou-se que eram doenças diferentes, né, com aspectos clínicos diferentes e também com os genes mutados em si, as enzimas mutadas ou ausentes eram diferentes, de uma mucopolissacaridose para outra. Então, no caso da síndrome de Hurler, que é a mucopolissacaridose 1, é uma herança autossômica recessiva, com incidência de um caso para 80 mil nascimentos. A mutação está no braço longo do cromossomo 4, né, no locus 1, região 1 sobre região 6. O fator deficiente é uma mutação no gene da hidroronidase, levando ao acúmulo de glicosilaminoglicanos. E os sintomas, né, é uma doença com acometimento neurológico, deficiência mental, anomalias esqueléticas, hepatosplenomegalia, baixa estatura, insuficiência coronariana, espessamento das válvulas cardíacas, aspectos faciais grosseiros e opacidade de córneas. Né.
Então, aqui algumas imagens, né, de alguns indivíduos que infelizmente foram cometidos com a síndrome de Hurley devido a mutações e a ausência, né, dessa enzima hidroronidase. Bem, pessoal, em outro tipo de mucopolissacaridose é a síndrome de Hunter, ou também conhecido como MPS2. Nesse caso, a síndrome de Hunter é uma deficiência na hidronato sulfatase, cujo gene está localizado no cromossomo X, na região 2, no braço longo, cromossomo região 28. Por conta disso, é uma herança recessiva ligada ao X, sendo assim a incidência maior em homens, por ser um padrão de herança recessiva ligado ao X. Os aspectos clínicos são semelhantes à síndrome de Hurley, porém menos graves e sim a opacidade da córnea. Depende muito da via metabólica envolvida, do tipo de gene acometido e a consequência devido à falta daquele gene. Bem, pessoal, então com isso nós encerramos a aula de hoje. Eu sugiro vocês fortemente que leiam o capítulo 10 do livro da Maria Regina Borges Osório, que lá nós temos vários outros exemplos, né, de erros inatos, são muitos erros inatos. Então, você tem que pegar vocês os principais. Então, dúvidas nos comentários, no seu grupo Telegram. Bons estudos, um forte abraço e fiquem todos com Deus.